E talvez você esteja perguntando, cara, mas pra que tu tá fazendo isso tudo, né? Tipo, é pra ser do contra, é pra ganhar... Não. É simplesmente porque existem muitas pessoas que são aprisionadas, que são oprimidas. Existem é, pessoas, crianças que crescem num ambiente desse legalista, que elas acabam se aborrecendo e pegando o abuso da igreja. E muitas vezes saem da igreja por causa disso, porque foi uma criança que não podia fazer nada, uma criança que não podia usar nada, uma criança que não podia, imagina, brincar, ir no cinema com os amigos, jogar bola. Então, muitas pessoas falam como se fosse besteira. Eu vi muitos pastores falando sobre isso. Ah, não, isso é uma besteira. Ninguém fala que isso é para salvação. Ninguém. Isso é só um costume que a gente tem. Mas quem vive essa realidade sabe que não é bem assim. Sabe que existe sim uma cobrança muito grande. E o Ricardo Gondim, que escreveu um livro Proibido em 1999, Proibido, o que a Bíblia permite e a igreja proíbe, né? A introdução dele é muito marcante de falar de uma história real, verídica, de uma menina que o pai era pastor e estava fazendo várias coisas e disseram a ele que ela aparou as pontas do cabelo, só isso. E ele foi doido e falou: "Ah, você tá me envergonhando, quer acabar com o meu ministério e tudo mais". E falando aquela coisa, aí tirou o cinto e bateu nela, bateu e voltou para fazer os afazeres dele da igreja. E aí tempos depois, pouco tempo depois, o pessoal chamou ele de volta e ele chegou em casa. Essa menina tinha é, colocado, espalhado gasolina nela, ou foi álcool, e ateado fogo nela própria, viva. E depois de um tempo, ela veio a falecer. E é uma história verídica, tá? E existem muitas histórias parecidas com essa, de jovens que tentaram muitas vezes se suicidar e pessoas que foram frustradas, oprimidas, é, foram rejeitadas pela igreja por causa disso, por causa de uma roupa que usou, ou por causa de algo que fez, ou por ter sido visto de alguma forma com algo que a igreja proibia. Então, o cerne de tudo aqui não é querer acabar com a reputação, até porque eu nem vou conseguir. A Assembleia de Deus é uma igreja enorme. Eu faço parte de uma Assembleia de Deus, fica muito bem claro ainda. Mas é para libertar as pessoas um pouco do legalismo. Porque Jesus falou sobre isso, né? Sobre os fariseus hipócritas, né? Que seguem doutrinas feitas por homens. E que eles estavam muito preocupados com isso, com as tradições, com os legalismos. Mas nós somos cristãos, não devemos nos pautar por isso. A vida no Evangelho é uma vida sem amarras, é uma vida de liberdade, de leveza. E a gente sabe que, ainda que nós tenhamos que ter princípios de pudor, de modéstia, de moralidade, de equilíbrio, isso não são normas e regras de roupas que pode vestir, coisas que podem ou não fazer. Tudo é pecado, tudo é do mal, isso não existe. Se você é uma pessoa que foi aprisionada ou foi rejeitada pela igreja por conta de algo assim, eu falo pra você que em nome de Jesus se liberte disso. Tire da sua consciência. Lógico, eu não tô falando para quem aqui quer, para as mulheres que querem andar seminuas ou, enfim, ou para os homens que querem andar de forma sensual, para as mulheres, não tô, mas quem simplesmente foi rejeitado, disciplinado, excomungado porque usou uma calça, porque usou uma barba. A gente foi humilhado. Eu conheço pessoa da minha família, cara. Ele sabe quem é. O cara que eu considero meu irmão, um familiar meu, que ele foi humilhado na igreja dele porque ele tem uma barba. E é um homem de Deus. É um cara que eu amo muito e que teve que passar por essas coisas por conta do legalismo, né? Enquanto o filho do pastor, inclusive, da igreja dele, né? Enfim, cheio de imoralidades, né? Que as pessoas se cegam muitas vezes. Mas a nossa ideia aqui é justamente essa.
né? É libertar as pessoas da amarra do legalismo, do farisaísmo, para que você não possa condenar, né? Quantas pessoas, se eu tô falando, eu sei que eu tô falando para assembleanos aqui. Quantas pessoas você não já condenou por conta da roupa, né? Quantas pessoas você não disse que era desconvertido, ou você ensinou que não tinha Jesus, ou alguma pessoa que saiu da sua igreja para ir para outra igreja, se tivesse os costumes diferentes da Assembleia de Deus, você disse, tá se desviando porque saiu, ou esse tipo de coisa. Quantas pessoas você não deixou de compartilhar o amor, compartilhar a vida, de viver porque ela tinha um uso, uma tradição diferente da sua? Pessoas que você deixou de dar paz, ou de coisa do tipo por causa de um costume bobo, de uma tradição besta da sua igreja, né? Eu acho que a reflexão final é essa, pra gente concluir. Eu acho que o que fica é a reflexão. Biblicamente não existem amarras, não existem esse tipo de legalidade, ou não existe esse tipo de norma sobre a peça de roupa que você vai usar, ou barba ou não, ou maquiagem ou não. Mas é uma questão cultural. Então, dentro da cultura, a gente sempre vai levar os princípios cristãos da moralidade, da boa conduta, da modéstia, da não sensualidade, mas não normas específicas disso. Se a tua igreja diz que isso é pecado, corre dela, tá? Corre. A maioria das igrejas hoje não fala isso, né? Não fala que é pecado e tal. A questão de salvação simplesmente é uma questão de costume. Mas se você se sente oprimido por causa disso, né? Se você se sente pesado por conta disso, eu falo também, procure na direção de Deus um lugar em que você se sinta mais acolhido, né? Um lugar que você se sinta mais leve. Conversei essa semana com algumas pessoas nesse sentido, que saíram para outras igrejas diferentes e que estão vivendo o evangelho de forma mais plena, mais feliz, né? Sem amarras, sem opressão. Então, a nossa conversa e a nossa reflexão aqui é para isso, né? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado claro o que eu te dizer. E se ficou, deixa o seu like, né? Deixa o seu comentário aí, compartilha. É muito importante para dar engajamento, para alcançar pessoas que precisam ver sobre isso ainda, né? Mesmo nesses tempos, tem muita gente que precisa ouvir sobre isso ainda. Espero que você nos acompanhe no próximo vídeo também, que vai ser polêmico também. A gente vai falar sobre outras coisas, sobre que fala a respeito disso, de tradições e usos e costumes, e que nós possamos ser edificados, né, por esses vídeos, por esses momentos de reflexão. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Agradeço que ficou até agora. Foi um vídeo longo, mas acho que valeu a pena. Que você possa pensar, refletir e que possa levar, né, esse conteúdo, esse conhecimento para outras pessoas. Tá certo? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.